Se você acha que já viu de tudo nesse governo e no STF, se prepare, porque a lista de absurdos só cresce. Hoje temos uma Procuradoria-Geral da República pedindo prisão domiciliar para uma presa política, um ministro do Supremo ameaçando um cacique político e uma cantora popular enaltecendo um ditador togado. E também temos uma petista chorando por motivo de ter de trabalhar 3 dias na semana na Petrobras. É isso mesmo que você ouviu. Então vamos analisar essa bagunça e ver o que está por trás dessas notícias. A PGR deu a ordem de prisão domiciliar da presa política Débora dos Santos. Depois de 2 anos detida, finalmente a PGR reconhece que a situação de Débora dos Santos é insustentável. Mas ao invés de pedir a anulação dessa injustiça, sugerem apenas a prisão domiciliar. Um tapa na cara da justiça. Da lei, só a lei. Eu digo aqui que nós não queremos nada além da lei e não defendemos nada além da lei. Também não defendemos a quem? Nada, nada. Vamos lá. A questão é que se o Supremo tiver um mínimo de grandiosidade legal, ele olha para esses casos todos, percebe o absurdo dessas pessoas todas sendo julgadas dentro da corte, que eles não têm prerrogativa, eles não deveriam estar lá, anula todas essas coisas que foram feitas, esses julgamentos que estão em caminho, pega esse material, manda todo mundo para a primeira instância, de acordo, obviamente, com a região onde mora, porque a justiça concede esse tipo de benefício, e deixa um juiz de primeira instância cuidar do caso, deixa um promotor de primeira instância cuidar do caso e diga só a eles, porque eu tenho que confiar. Ou o Supremo não confia na primeira instância? Eu confio. Até porque se também houver erro, recorre-se à segunda instância, o duplo grau de jurisdição, um direito que o brasileiro tem. Vamos fazer isso daí, aí a gente começa a ter, digamos, a volta de alguma normalidade jurídico-institucional, porque é isso que o Supremo atropelou ao levar todo mundo para dentro da corte, onde não deveria estar. Aí a gente começa, digamos, a ter uma melhora. Este caso pontual é inegável, sim, eu tenho um alento para Débora mais que justo, mais que devido. Mas eu preciso pensar também nos outros que continuam presos, nos outros que já foram condenados e que não tiveram, por exemplo, até agora, o que o Alexandre Garcia mencionou. Individualização de conduta. Ninguém aqui quer que não pague pelo que fez, mas só pelo que fez. E o que não fez, obviamente, não dá para ficar preso com tornozeleira, ou seja lá o que for. Isso mostra como o sistema está comprometido e que essas prisões não passam de uma perseguição política descarada. O que aconteceu com o devido processo legal? Por que a mídia não se escandaliza com a prisão arbitrária de cidadãos comuns? Alexandre de Moraes agora decidiu que ele é o dono do Congresso também. Ele tem medo da anistia porque sabe que a ilegalidade dessas prisões pode ser exposta. E Gilberto Kassab, um político experiente, foi logo avisado de que não deve mexer nesse vespeiro. Nós estamos assistindo essa cena agora de processo de Kassab. Ó, eu estou falando de uma das personalidades, por mim, menos respeitadas, desprezado. Do ponto de vista do que é, do que se propôs a fazer e de como faz política no Brasil, para mim, desprezado. Para mim, eu quero longe, Kassab. Quero longe. Só que eu estou olhando a ação do ministro Alexandre de Moraes. Seria, entre todas as aspas, por favor, para me preservar, uma espécie de extorsão a céu aberto? Porque o que eu estou vendo na pressão estabelecida no retorno desse processo ao Supremo, isso não pode ser, é uma pergunta, hein? Não é retórica, não pode ser classificado isso como um ato de extorsão, de pressão, a céu aberto? Pode ou não pode? É uma dúvida. Alô, juristas. Por quê? O movimento de Kassab, num acordo feito com o presidente Bolsonaro, para avançar o projeto da anistia, recebe um instrumento de pressão agora desproporcional. Por quê? Bolsonaro e Kassab, um acordo político. Kassab, com a sua ação no Supremo, é uma força desproporcional. Que tem que ser condenado, tem que ser julgado, isso aí, ok, não é problema meu. Desejo que a justiça seja feita. Só que dessa forma, repito a pergunta e não é retórica, não seria uma extorsão a céu aberto? A gente está assistindo aqui um... A AS apoia a anistia? O processo dele... Posso pegar, Pinguim? Você apoia a anistia? Vou pegar o processinho aqui. Tá. Volta para o Supremo. É um instrumento de pressão. É isso que Bolsonaro está cobrando. Até quando, gente? Isso não é mais uma democracia, é um regime de ameaças e censura. E ainda tem coragem de dizer que no Brasil temos 3 poderes independentes. Ninguém, né? E não é que a cantora Alcione resolveu entrar para o time de bajuladores de Alexandre de Moraes? Pois é, a cantora decidiu que elogiar o ministro que persegue opositores e censura a liberdade de expressão é uma boa ideia.
Será que ela tem noção do que está acontecendo? Ou está apenas seguindo a cartilha do artista engajado que precisa manter as portas abertas nos eventos financiados pelo governo? Lamentável ver um ícone da música se curvando para esse autoritarismo disfarçado. E o assunto que dominou as notícias essa semana foi sobre a esquerdista que teme ter de voltar a trabalhar 3 dias por semana na Petrobras. Só a ideia do impacto de voltar aos 3 dias de presencial já está me deixando preocupada, elevando meu nível de estresse, afetando minha saúde e minha produtividade. A antecipação dos 5 dias já está gerando ansiedade ao ponto de causar sintomas físicos, o que eu nunca senti em 17 anos de empresa. Eu preciso de um ambiente de trabalho que seja compatível com as minhas necessidades, para continuar produzindo de maneira saudável. E para isso, eu preciso manter um pouco de autonomia para gerenciar o meu tempo e conseguir priorizar os cuidados da minha saúde e da minha família. Tem muita gente que, como eu, está sofrendo de ansiedade. Se vamos sacrificar nossa saúde e bem-estar pela empresa, no mínimo, isso precisa fazer algum sentido para nós. E não está fazendo. 3, gente. Isso é a definição do privilégio estatal. Enquanto a população comum rala 8, 10, 12 horas por dia, esse pessoal reclama porque pode perder a mamata de fazer praticamente nada e ganhar um salário gordo. Isso resume bem o Brasil de hoje. O trabalhador comum se lascando para pagar a conta de funcionários do sistema e ainda dizem que essa gente defende os pobres. Essas são as manchetes de um país que perdeu completamente o rumo. Temos presos políticos sem direitos, ministros que mandam e desmandam no Congresso, artistas bajuladores e funcionários estatais que não querem trabalhar. Até quando vamos aceitar tudo isso de braços cruzados? Se você também está indignado, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você acha dessa palhaçada. Meu nome é Jander Pires, agradeço os novos inscritos, a gente traz aqui notícias toda semana sobre o cenário político, social, cultural e fico muito feliz de ter você aqui. Deixa seu like para que o vídeo possa ser recomendado. Um forte abraço.